O quê? A correção. Quando é que ela tem que ser feita? Lembra? Pelo menos 60 dias, né, de antecedência. Isso para quê? Porque o calcário possa reagir, precisa estar chovendo. Aí aquela importância que eu falei da granulometria do calcário, quanto mais fino for o calcário, mais rápido ele vai reagir, bem? Então significa que a análise de solo tem que ser retirado, né, pelo menos uns 90 dias antes. Então tem que mandar para o laboratório, né, receber a análise de solo, para poder fazer as contas, né, para comprar o calcário, para poder fazer a aplicação e assim por diante. Bom, tranquilo? Bom, através agora das análises químicas e granulométricas, a análise granulométrica eu só faço uma vez, tá? Quando eu vou implantar a cultura. Depois que a cultura está implantada, eu não preciso fazer novas análises granulométricas, eu só vou fazer análises químicas. Eu vou utilizar aquela análise granulométrica que eu fiz a primeira vez, porque o solo não vai mudar a sua textura, né, no decorrer de 10, 15 anos e assim por diante. Bom, vou utilizar os valores mais limitantes do nutriente entre as duas profundidades, tá vendo? Então, eu, por exemplo, utilizo o valor mais limitante, aquela dúvida que o Walter tinha lá com relação ao calcário. Então, no caso da adubação, eu prefiro usar o mais limitante. Mas também não é errado você trabalhar com o quê? Com a média das duas profundidades, ok? Mas eu prefiro trabalhar com o mais limitante. Então, vamos ver aqui a análise granulométrica e química do solo. Então, nesse slide aqui, está aqui a análise granulométrica, eu tenho aqui, na profundidade de 0 a 20, eu tenho 30,5% de argila, na profundidade de 20 a 40 eu tenho 35,5%, então eu vou ter um solo de textura média na parte mais superficial e de textura argilosa numa profundidade maior. Isso aqui é tipo de um solo em que você teve o quê? Essa argila, né, ela percolou pelo perfil do solo e se acumulou, que a gente chama de no horizonte B. Então, eu tenho aqui duas situações, tá? A recomendação de fósforo vai depender da textura do solo, então eu vou trabalhar na limitação, na mais limitante. Se eu fizer a média das duas, né, 30 mais 35 vai dar 65 por 2, dá 32,5, vai dar um solo que de textura média, tá? Porque para ser textura argilosa tem que ter mais de 35% de argila. Então está aqui a textura, então, pode ser média ou argilosa. Vejam que o meu fósforo, eu tenho aqui o fósforo remanescente que vocês têm lá na análise de solo. Para eu utilizar o fósforo remanescente, eu preciso saber a textura do solo. Então, o fósforo remanescente aqui, eu tenho 31,1 de 0 a 20 e tenho 26,74 de 20 a 40. O fósforo da minha análise, aquele fósforo solúvel, né? Vejam que eu tenho 3,4 miligramas por decímetro cúbico de 0 a 20, eu tenho 2 de 20 a 40. Já o potássio, veja que o potássio aqui nessa análise, é o que eu falei com vocês, está em miligrama por decímetro cúbico. Então, se a minha recomendação tiver em centimol, eu tenho que fazer a transformação. Se a minha recomendação tiver em milimol, eu tenho que fazer duas transformações aí no caso, tá bom? Então, vamos lá. A definição da classe para o fósforo disponível no solo, então vai depender do quê? Da textura do solo e do fósforo remanescente. Então, se a gente voltar no slide anterior, vejam que eu tenho ali 31,11 e 26,34. Se eu for pegar um valor médio ali, vai dar o quê? Vai dar 28, mais ou menos, tá? Então, vejam que fósforos remanescentes entre 20 a 30, tá? Eu vou ter aqui, se eu tiver menos de 45 miligramas de decímetro cúbico no meu solo, a quantidade de fósforo vai ser baixa. Se eu tiver de 45 a 63, vai ser média. Se eu tiver mais 63, vai ser boa. No meu caso aqui, se a gente for lembrar lá, vejam, eu tenho 3,4 e 2, então é baixa mesmo, eu nem precisaria fazer essa conta, mas a gente vai ver, quando o solo já é adubado, que esses valores eles vão mudar, ok? Então, eu vou trabalhar com o que nesse caso aqui? Eu vou trabalhar com uma classe de fósforo baixa. Então, a minha recomendação vai ser para fósforo baixo no solo, tá certo? Bom, vamos agora para a definição do potássio.
Então, se o potássio, vejam que aqui essa definição está em miligramas por decímetro cúbico, então isso está legal, isso já me ajuda, né? Por quê? Porque lá na minha análise de solo também está em miligrama por decímetro cúbico. Então vejam, se ela tiver menor que 51, ela vai ser baixa, se ela tiver de 51 a 90, ela vai ser média, e se ela tiver maior que 90, ela vai ser boa ou alta. Então, se eu voltar lá na minha análise de solo, eu tenho o quê? Eu tenho 87, eu tenho 47, então vejam que se eu for pegar a média aqui, eu vou ter aqui 67, se eu for trabalhar com mais limitante, eu vou ter 47,6. Então, se eu voltar lá na minha, né, eu vou ter aqui ou baixa ou média. Então, eu posso trabalhar tanto com a baixa como a média. Eu, como trabalho como limitante, como falei com vocês, eu vou trabalhar com a média. Se vocês optarem por trabalhar pela média das duas profundidades, né, vocês iam considerar que esse potássio no solo estaria numa condição média. Vejam que nessa tabela também de recomendação eu tenho duas classes aqui. Tá? Eu tenho o plantio e tem também a formação e produção. Bom, então a cópia de adubação. Então, vamos voltar para lá. Através lá do documento 203 da Encapé, nós já vimos lá, não é isso? Eu já vi a recomendação. Vamos ver agora a recomendação de cálcio, de potássio e fósforo. Bom, disponibilidade de fósforo para o plantio de figueira. Então, no nosso caso lá estava baixa. Então, quanto que eu vou aplicar de fósforo? Vou aplicar o quê? 90 gramas por copa. Então, vejam que essa recomendação, ela já está me dando o valor direto em quê? Em gramas por cova. Então, eu não preciso dividir pelo número de plantas por hectare. Eu já tenho direto gramas por cova. E a quantidade de potássio, ou vai ser 60 gramas por cova de K2O, se eu estiver trabalhando com a baixa, ou vai ser 40 se eu estiver trabalhando com a média. Tá bem? Então está bem clássico isso aqui. Então, a recomendação de adubação, então, no caso de P2O5, vai ser 90 gramas, e a recomendação de K2O, como eu trabalho com a mais limitante, vai ser 60 gramas por cova. Eu vou trabalhar com MAP. Isso é importante chamar a atenção, porque normalmente o produtor utiliza o super simples. Só que o super simples ele tem muito gesso na sua constituição. E lembram que esse solo que eu tenho, ele tem muito cálcio em relação ao magnésio? Então, esse aí já é um diferencial do investimento do técnico em relação a uma pessoa que não tem muita informação. Então, nesse caso, é ideal que eu trabalhe com MAP em relação ao super simples, apesar do super simples ser mais comum. Por que eu vou trabalhar com MAP? Por causa da relação cálcio-magnésio. O MAP ele não tem cálcio. Né? Já o super simples ele também vai estar fornecendo cálcio junto com a adubação. Tá bem? Então, o MAP aqui ele tem 45% de P2O5. Como na adubação de fundação de plantio eu não coloco nitrogênio, tá? Então não importa o nitrogênio que está no MAP, que geralmente é 9%, 10%, ele está indo aí de lambuja, de gruja, para a minha adubação de plantio. E vou trabalhar com cloreto de potássio, né, com 60% de K2O. Aí aquela conta que nós já fizemos na aula passada. Eu não vou me delongar muito aqui, porque vocês já viram com ela. Daqui para frente é o quê? É regra de 3. Né? 100 gramas de MAP, eu tenho 45 gramas de P2O5. Quantas gramas de MAP para eu fornecer por cova, né, 90 gramas de P2O5. Portanto, eu vou estar fornecendo o quê? 200 gramas de MAP por cova. Eu tenho 100 gramas de cloreto de potássio, tenho 60 gramas de K2O. Quantas gramas de cloreto de potássio para fornecer 60 gramas? Portanto, eu vou colocar o quê? 100 gramas de cloreto de potássio, ok? Então, vejam que uma cova por planta, eu vou estar colocando 200 gramas de MAP, né? Quanto de MAP eu vou precisar de comprar? Quanto que o produtor vai precisar de comprar de MAP? Então, no espaçamento que eu tenho do figo, tá? Eu vou ter o quê? 1.429 plantas, naquele espaçamento que eu escolhi lá. Bem, então se eu tenho 200 gramas em 1.429 covas, né, eu vou ter X. Então, é 1.429 covas vezes 200 gramas, vai me dar 285 mil gramas, né? Vou dividir por 1.000 para transformar em quilo, vai dar 285 quilos.
Você não vai chegar lá na loja, o produtor vai chegar na loja e comprar 286 quilos de MAP, vai ter que comprar saco. Então, eu vou precisar de quê? De 5,71 sacos de MAP, portanto, 6 sacos de MAP é a quantidade que o produtor vai precisar. O mesmo linha de raciocínio eu uso para calcular a quantidade de cloreto de potássio, né? Então, eu vou ter lá uma cova 100 gramas, 1.429, eu vou ter 142 mil gramas, dividido por 1.000, 142 quilos, dividido por 50 quilos, né? Cada saco eu vou ter 2,86, portanto, 3 sacos de cloreto de potássio. Então, para eu implantar um hectare de figo, né? Eu vou gastar lá 5,2, né, toneladas de calcário, vou gastar 6 sacos de MAP, vou gastar 3 sacos de cloreto de potássio. Essa é o diferencial. Adubação, por exemplo, se eu for usar composto orgânico, né, geralmente vai colocar em torno de 10 litros de composto orgânico por cova, vezes 1.429 covas, dividido por 1.000 litros, para transformar em metros cúbicos, vou gastar em torno de 14 metros cúbicos de composto orgânico. Algumas vezes o produtor trabalha com esterco curtido. Bem? Então vejam que eu ainda poderia colocar o quê? Para melhorar mais ainda, para vocês serem um diferencial para o produtor, o investimento. O custo. Então, na região de vocês, quanto está a tonelada de MAP, né? Quanto está a tonelada do cloreto de potássio, quanto está custando o saco de cloreto de potássio, quanto está custando o metro cúbico de esterco curtido, quanto está o metro cúbico de composto orgânico. Então vejam quanto a tonelada de calcário, assim por diante. Então vejam que a gente poderia também estar colocando nesses cálculos o custo que o produtor teria para implantar um hectare de figo. É lógico que teríamos que acrescentar agora o custo da muda, né, o custo das máquinas para aplicar o calcário, para fazer a aração, a gradagem, assim por diante, o custo da mão de obra para abrir as covas, né, para preparar as covas para o plantio, para fazer o plantio, e assim por diante.